Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021, e eu passo por aqui nessa manhã para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Gostaria de pedir, antes de compartilhar essa palavra, que caso você ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Não custa nada, é rapidinho. Não se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações para que você possa estar recebendo os demais vídeos quando eu postar, né? Se assim Deus permitir, posteriormente. E também deixe seu like aí no vídeo, seu joinha. E caso você sinta no seu coração, também compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Palavra que Deus colocou no meu coração, meditava. E até me emocionei muito, né? Meditando aqui, refletindo na palavra. Se encontra no livro de Jó. Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. Inclusive, na leitura ontem introdutória, no nosso culto de quinta-feira nas Assembleias de Deus, o meu pastor tomou por base esse texto para poder fazer a leitura ali, né? E iniciar o culto. E diz assim a palavra de Deus. Jó capítulo 19, versículo 25 e 26 vai dizer assim, ó. Jó dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha a convicção de Jó. E foi justamente isso, que o Espírito de Deus falou ao meu coração, sobre a convicção de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, que é quem o redime, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Estava lendo aqui esse capítulo 19, meu irmão e minha irmã. Sofrimento de Jó, né? Um sofrimento muito terrível em vida, né? A pessoa que na verdade Deus ele dá testemunho de Jó. Falando para Satanás: ô Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque não há homem semelhante a ele na terra. Porque não há ninguém semelhante a ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, eu não vou dizer que ele era perfeito, mas ele estava muito perto da perfeição dele em Deus. Procurando sempre andar em linhas retas, sempre na medida do possível acertar. Imagina, Deus dá testemunho de Jó no mundo espiritual. Jó nem imaginava que no mundo espiritual Deus estava dando testemunho dele para Satanás. E aí é claro que o inimigo de nossas almas, ele que não quer deixar barato, né? Ele fala: debalde, em vão que Jó te teme. Não, o Senhor cercou ele de bens, de prosperidade, não falta nada para ele, ele está ali tranquilo, né? Então sendo assim, nada mais do que justo, né? Olha o diálogo de Satanás com Deus. Aí Deus falou: não, olha, acredito que Deus pensou, vou mostrar para você que você está enganado. Só que voltando para esse contexto, quando eu li aqui, quando o Senhor falou para mim sobre a convicção de Jó, me trazendo para esses versículos 25 e 26, irmãos, quando eu comecei a ler aqui o capítulo de número 19 novamente, que eu já li inúmeras vezes, né? Mas quando eu li aqui novamente, eu vendo Jó, ele começa a falar para os amigos dele ali, todo mundo desamparou ele, né? O hálito dele era intolerante para a esposa. As crianças já zombavam dele ali, quando ele tentava se levantar, as crianças zombavam dele. Crianças que outrora ficavam ali ao redor de Jó.
Os amigos em si já não queriam mais nem papo. Ele fala que até os amigos íntimos dele, ele chama e eles não ouvem, ou seja, ninguém responde. Se afastaram todos. Jó ficou num estado precário, de calamidade total. Perdeu tudo. E ainda 10 filhos. 7 filhos, homem, e 3 filhas mulheres. Imagine, numa dor profunda, e ninguém se aproximava. Ninguém. Exceto esses 3 amigos aqui que chegaram, e ainda, depois de um período de tempo, ao lado de Jó, começaram de alguma maneira querer convencê-lo que ele estava naquela situação por conta de falhas, de pecados que ele havia cometido, e por conta disso Deus o estava punindo. Que tristeza Jó enfrentou. Olha, eu acho difícil algum ser humano em si, né, chegar num estado desse aqui. Caótico, crítico, uma calamidade total, né? Esses dias eu me compadeci porque eu vi uma matéria no Facebook de uma jovem que foi morta lá em Curitiba. E aí quando eu fui ver, quando eu estava dando uma analisada ali no perfil do Facebook, eu vi que a mãe que perdia a filha recentemente já havia perdido mais 2 filhos na mão de traficantes. Já era o 3º luto que ela estava vivenciando, era o 3º filho que ela estava enterrando. E num determinado espaço de tempo. Imagina o sofrimento. Jó aqui era 10 filhos. Que ele precisou ficar firme para poder enterrar. E eu comecei a ver aqui Jó, a ruína, olhando, observando a ruína que ele se encontrava e ninguém ali ao seu lado para poder ali o estender a mão. Nossa, que triste. E aí quando eu comecei a meditar nisso daqui, meu irmão e minha irmã, então eu entendi que para ter a experiência com Deus, para ter um conhecimento profundo de Deus, você paga um alto preço. Jó, aqui ele está vivenciando uma situação que ele não imaginava a grandeza da experiência que ele teria com Deus posteriormente, quando essa prova aqui viesse a findar, o qual Deus ia se manifestar para ele e começar a pregar para ele, que a gente vê no capítulo 38 e 39 de Jó. Deus pregando para Jó. Ele não imaginava que isso poderia acontecer, mas ele tinha uma convicção que por ele estar íntegro diante da presença de Deus, em algum dado momento Deus iria se levantar e ainda na carne, na pele dele em vida, ele iria ver Deus, porque ele sabia que ele estava procurando andar em conformidade com o querer de Deus. Essa é a certeza que Jó tinha. E eu meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, poxa, como que pode? Para Jó ter a experiência profunda que posteriormente ele teria com Deus, tem que pagar um alto preço. Você está disposto, meu irmão e minha irmã, a pagar um alto preço para poder vivenciar uma experiência profunda com Deus? A experiência que Jó iria ter aqui posteriormente custou 10 filhos para ele. Custou todos os bens que ele tinha, todos os recursos, todas as posses que ele tinha em vida. Custou. Mas a fé dele se manteve intacta. A convicção que Jó tinha em Deus permaneceu intacta. Ele não abriu mão da fé em Deus. Ele não abriu mão da convicção que ele tinha de que ele estava certo diante da presença de Deus. E por conta disso ele tinha convicção que Deus iria se levantar para poder agir em seu favor. E ele ainda veria em vida o manifestar de Deus a favor dele na terra. E foi justamente isso que aconteceu. E a gente vê que Jó, ele fala, chega um dado momento quando Deus se apresenta e começa a inquirir Jó de algumas coisas. E ele no final ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A experiência que Jó agora teve aqui com Deus, profunda, que marcou a sua vida, custou muito caro para Jó. Quer ter experiência com Deus, meu irmão e minha irmã? Está disposto a pagar o preço?
Está disposto a aceitar o trabalhar de Deus na sua vida? Está disposto Deus de repente requerer um filho seu, uma filha sua? Está disposto, meu irmão e minha irmã? Será que eu estou disposto? Jó, para chegar nesse nível de comunhão com Deus, ele teve que passar pelo que ele passou. E aí, depois de tudo, Deus se manifestou para ele. Foi um alto preço. Está disposto, meu irmão e minha irmã? Responda para si só. E aí eu entendo que não tem como eu ter experiências profundas com Deus sem eu pagar um preço. Não tem como eu ter experiências profundas com Deus de graça, sem nenhum esforço, sem nenhuma perca, sem abdicar-me de nada. Não tem como. Eu entendo que, por meio desse texto, que para mim descer no mais profundo com Deus, há um grande preço a ser pago e eu tenho que estar disposto. Do contrário, eu não saio da minha superficialidade com Deus. Essa é a grande verdade. Aí passamos a vida inteira conhecendo Deus só de ouvir falar. Mas sem ter uma experiência profunda, real, intensa com o autor da vida. E sabia que tem gente que passa a vida inteira assim e não tem essa experiência? Mas eu entendo que para ter essa experiência, um grande preço precisa ser pago. E Jó estava disposto. Foi por isso que Deus o provou a tal ponto, de tal maneira. Só que uma coisa que eu venho falar aqui nessa manhã: não perca, meu irmão e minha irmã, a sua convicção e a sua fé em Cristo. Não perca essa convicção, porque é essa convicção que nos momentos de dificuldades, de barreiras, de portas fechadas, é que te vai fazer ficar em pé, aguardando o movimentar das águas da parte de Deus ao seu favor, a favor da sua família, a favor dos seus negócios e assim por diante. Não abre mão da tua fé, muito menos negocie ela. Não negocie a sua fé, não abre mão dos seus princípios em Deus. Não perca a sua convicção, ainda que você perca tudo. Ainda que todos se afastem de ti. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que você e Deus é a maioria. Então não negocie a sua fé. Não abra mão da sua convicção. Ainda que um familiar seu fale, não tem mais jeito. Assim como se portou a mulher de Jó. Por meio da prova, eu não vou criticar ela, porque realmente não é fácil. A mãe ali também tendo que enterrar 10 filhos. Imagina o estado que aquela mulher ficou, mas alguém precisa ser forte. Alguém precisa levantar a cabeça e falar: Deus está no controle. Ainda que falte palavras para consolar o coração que nesse momento de luta é inconsolável. Mas alguém tem que se levantar para poder não deixar a peteca cair, para poder trazer de alguma maneira palavras positivas dentro da casa, para manter a estrutura ali da casa ainda, para poder trazer a convicção que Deus está no controle de tudo, Ele sabe o que está fazendo e que nada acontece sem a permissão de Deus. Alguém precisa lutar. E nesse caso foi Jó. A mulher enfraqueceu por conta das provas, é natural. Eu não vou julgá-la não, que talvez eu poderia falar da mesma maneira, proceder da mesma maneira. Só entende quem passa. Só entende quem passa. Só sente a dor do luto verdadeiramente com uma compreensão mais ampla aquele que já vivenciou o luto. Porque do contrário nós temos uma noção, mas uma convicção mais ampliada da dor que o luto produz em nossas vidas, da perca do ente querido, é só quem passa, meu irmão e minha irmã. É só quem passa. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, entendemos que Deus está no controle de tudo. Que nada acontece sem a permissão de Deus. E que ainda que não entendamos, devemos aceitar.
o trabalhar de Deus em nossas vidas, levantarmos a cabeça e seguir, porque não é fácil, e não é à toa que está essa palavra aqui de Jó, não é à toa que está aqui inserido no canon das Sagradas Escrituras esse livro de Jó, não é à toa. Muitas vezes acho que estamos sofrendo, mas pessoas estão com sofrimentos muito maiores do que o nosso. É que muitas vezes a gente se apegamos tanto à nossa momentânea e leve tribulação, que a gente não olha para o nosso lado para ver que tem pessoas em estados muito piores do que o nosso, e que ainda assim estão dando glória a Deus. Tem pessoas em situações e circunstâncias muito mais desfavoráveis do que a nossa, e não negociam a sua fé. Tem pessoas que estão em países perseguidos nessa hora, indo para a forca, sendo decapitado, mas não abrem mão de sua fé em Cristo. Ela sabe que tem um reino espiritual as esperando, e é para lá que elas estão indo. Então, meu irmão e minha irmã, eu volto aqui para dizer e finalizar: não abra mão da sua convicção em Deus. Não abra mão dos seus princípios em Deus. Jó, ainda que viesse acusações, ele sabia que ele estava ali em linhas retas diante de Deus, que ele estava certo. Seu coração estava em paz em relação a isso. E ele sabia que era um trabalhar de Deus. Embora ele não entendesse, ele sabia que era uma permissão de Deus, e que de alguma maneira Deus estava ali no controle daquela situação toda. Só que ele mantinha em si a convicção no seu interior que ele viria Deus se levantar a favor dele ainda e manifestar a sua justiça e justificá-lo de muitas acusações que ele estava recebendo sem devê-las. E realmente Deus honrou a convicção e a fé de Jó. E depois a gente bem sabe que o estado de Jó foi mudado. Deus prega para ele, se apresenta para ele do meio do redemoinho, prega para ele, exorta e repreende os amigos, restitui tudo para Jó, e o nome de Deus foi glorificado na vida de Jó. Então mantenha acesa dentro de você a fé, a certeza de que Deus está no controle de tudo, independente do problema que você possa estar enfrentando. Não negocie a sua convicção, não abra mão dela por nada, e no momento oportuno você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, amado e eterno, em nome do Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua presença. Quero orar por cada vida que chegou até esse vídeo, Senhor, cada família que aqui chegou. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Grava ela na tábua dos nossos corações. E eu te agradeço do fundo do meu coração, Senhor. Pai amado, vai de encontro a esse coração que está triste, preocupado com tantos problemas. Talvez estagnado, meu Pai, por conta das lutas, desmotivado por conta das palavras contrárias. Vá de encontro a esses corações, Pai, e tira toda a opressão. Joga por terra, meu Pai, toda a angústia, toda a tristeza, todo o embaraço, todo o peso espiritual. É o pedido que eu lhe faço, Senhor. Dê paz a esses corações, dê alegria no teu Espírito Santo. Conforta, console, Pai, fortalece cada um desses corações, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, entra com a providência que o teu filho e a tua filha tanto necessita. Responde essa oração que eles têm feito a ti, Pai, diariamente, Senhor. Buscando, meu Pai, uma porta aberta, buscando um milagre, buscando uma bênção, uma vitória, buscando uma resposta. Ah, Pai, movimenta as águas a favor do teu filho e da tua filha que aqui está. Pai amado, Pai querido e santo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, supre cada uma das necessidades dos teus filhos, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, abre portas de emprego, toca nessa causa na justiça. Oh, Pai, entra no fórum e traz esse alvará, meu Pai, para o teu filho e para a tua filha. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço, Pai, toca na saúde e restaura, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Toca na vida financeira e muda a história. Toca no ambiente de trabalho, meu Pai, e normaliza tudo, Senhor. Joga por terra todos os ataques do inimigo contra a vida do teu povo e contra cada família aqui representada, é o pedido que eu lhe faço.
Pai amado, dá vitória nos negócios, nas empresas. Meu Pai, é o pedido que eu lhe faço. Dá vitória na vida sentimental, na vida familiar, na vida ministerial, Senhor, segundo a tua infinita misericórdia. E permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, a sua vida abundantemente. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.